A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Queremos cumprimentar aí os nossos ouvintes e antes, porém, contudo, todavia, no entanto, eu queria passar para vocês aqui, cadê o e-mail do Rony, meu Deus do céu? Esse e-mail não, o WhatsApp do Rony, achei. Que nós estaremos, aliás, nós não, nós também, junto, logicamente, mas a Associação Oficina de Jesus Padriquinha está lançando uns bilhetes, né, para a reforma da cozinha do sítio do Padriquinha lá no Brejal. A R$2 cada bilhete, quer dizer, é bem baratinho e vai... isso é para a reforma da cozinha e tem uma bicicleta que está concorrendo. Vocês poderão adquirir estes bilhetes nas duas sedes, né? Na Rua Souza Franco 474, aqui no centro, que é a Rua da Feira, ali sentido da Rua Tereza, ou então no Bazar Shopping Estação Paulo Barbosa, ao lado da peixaria. É na esquina da Rua da Feira, né? Então, esses bilhetes são muito importantes porque nós estamos reformando a cozinha do sítio, né? E é muito bom o sítio Nossa Senhora das Graças lá no Brejal, que é aquela obra maravilhosa do Padriquinha para acolher os viciados, né? As pessoas que têm dependência química de tóxicos e álcool, né? Então é muito importante que a gente consiga esse tipo de ajuda. Nós estamos precisando muito porque vai ficar num precinho bem caro, né? Então a gente precisa que a população nos ajude. Como sempre, a gente só pode se socorrer da população petropolitana. Infelizmente não tem outro caminho, né? Porque, bom, deixa para lá as coisas, né? Mas não vamos falar não, porque senão a gente começa a falar muito e a entrevista de hoje não é para isso. E vem também aí, no dia 25, o Adorai, que é uma programação de espaços temáticos com a adoração, mulheres, casais, juventude, kids, providência, padriquinho, muito mais. Vai ter uma Santa Missa com um grande show de encerramento no Centro Poliesportivo CP do Bingen, né? A partir das 8 horas da manhã. Vamos estar presentes Dom Gregório, o nosso bispo, o David Silva, Adriana Arides, Ziza Fernandes, Olívia Ferreira, Leandro Souza, Jorge Von Gosto, Omar Braga, Bruno Camurati, enfim, vale a pena a gente comparecer também, né? Então tá bom, a partir das 8 horas da manhã, no dia 6 de outubro, que é o jubileu de 25 anos, né? Então vamos prestigiar também esses acontecimentos, tá, gente? Muito bem, falando nisso, nós estamos hoje aqui para uma entrevista com dois autores da obra Alegrias e Tristezas, estudo sobre a autobiografia de Dona Isabel do Brasil. E para isso nós estamos recebendo aqui a visita do escritor Bruno da Silva Antunes de Cerqueira e da escritora Maria de Fátima Moraes Argon. Estamos aqui também com a presença do padre João Rezende da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Olha só, gente, São Luís do Maranhão, longe, bem longe. Está aqui conosco, nos prestigiando também, que faz parte também, contribuiu de uma forma direta ou indireta para a obra que está sendo lançada hoje, aqui em Petrópolis, na Casa da Princesa Isabel, ali na Avenida Keller. Aquela primeira casa da esquina entre a 13 de Maio e a Avenida Keller. A partir das 18 horas, né? Muito bem. Dito isso, vamos dar aqui primeiro bom dia aos nossos escritores e ao padre João Rezende, da Arquidiocese de São Luís do Maranhão.
Bom dia, padre. Bom dia. É um prazer recebê-lo aqui na nossa rádio. O prazer é nosso, é sempre uma alegria estar comunicando aquilo que é importante, sobretudo a nossa história, a história do nosso país. O senhor teve uma participação aí na obra que está sendo lançada hoje? Uma pequena participação modesta naquilo que concerne a relação dos fatos históricos que envolvem a princesa Dona Isabel com o Maranhão, né, com o estado do Maranhão, então província do Maranhão. Perfeito. Então o senhor esteja à vontade aqui, quando quisermos interromper para algum esclarecimento, esteja à vontade aí. Obrigado, amor. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos aqui, ouvintes, ao doutor Paulo, aos funcionários. Doutor. Ao Paulo. Ao Paulo e a minha querida amiga e colega Fátima Argon. Bom dia, Fátima. Bom dia, Paulo. É um prazer ter novamente você aqui nas ondas da nossa Rádio Imperial, a mais querida da cidade. Bom, vocês estejam à vontade para responder. Quem quiser complementar a pergunta do outro, vamos bater um papo aqui, não vamos fazer uma entrevista. Ok. Por que a Princesa Isabel é o cenário de uma obra autobiográfica? Olha, a princesa Dona Isabel não deixou diários, né, escritos como do pai, mas ela deixou muitos textos, que a gente chama de textos autobiográficos, né, que são textos de memória, né, nos quais ela fazia questão de dar a sua visão dos fatos, de fazer a sua narrativa de determinados acontecimentos. Para ela, é muito difícil escrever no exílio, aí já é bem a fase posterior ao que ela viveu no Brasil, é muito difícil escrever o que aconteceu, não é? com a família imperial a partir de novembro de 1889. Havia uma dificuldade dessa autora, ela como autora, digamos assim, havia uma dificuldade muito grande dela falar sobre aquilo. Porque no curso do livro, né, a gente vai entender tudo que ela escreveu sobre isso. Foi um golpe, não é? Um golpe militar, mas o que fez eles saírem do Brasil, né, em 1889, foi um golpe militarista, né? E como a gente vê ao longo do livro, muito, mas muito contra ela, né? Ao contrário do que os livros pouco falaram sobre esse assunto e disseram muitas mentiras, uma delas que a República foi uma coisa positiva, boa, não houve derramamento de sangue, tudo isso é falso. Mas ao contrário disso, há um pormenor muito grave, né? A República foi feita totalmente contra Dona Isabel, contra o terceiro reinado, contra o que ela representava nos interesses, sobretudo dos pobres, dos negros, etc. Como isso não é contado, até ela tinha dificuldade de falar sobre isso, que foi a piada do poder por uma opção. Se a gente falasse uma linguagem eclesiológica atual, seria exatamente o que o Papa João Paulo falava, opção preferencial pelos pobres. Como essa era a opção dela, ela foi banida do Brasil e não podia voltar ao Brasil. Isso que era impressionante, porque depuseram o pai, que era o imperador, e ela, que era a princesa imperial e futura, já ali praticamente sendo a imperatriz imperante, né? Quando o pai morresse ou abdicasse. Uhum. E ela passou o exílio, 32 anos banida e exilada, para pagar, entre aspas, né, uma dívida que seria a dívida da escravidão, digamos assim, mas que ela que tinha redimido, ela que tinha acabado, né, com essa instituição nefanda, né, do direito brasileiro. Não sei se você sabe, mas eu sou antirrepublicano. Eu acho que a República foi a maior desgraça desse país. Ela também achava. O resultado está aí. Né? O resultado está exatamente aí que nós estamos vendo. Né? Ela também acreditava nisso. Pois é, exatamente. A protagonista, que foi a princesa e regente ligada à expressão imperial, é referência no livro. Por quê? Fátima está um pouco com o problema da voz daquela. Olha só, os dois pesquisadores aqui, professora Fátima Argon e eu, nós com caminhos diversos, né? Fátima do Museu Imperial, pesquisadora, né? Há muitos anos, né? Trabalhou, agora ela aposentou do museu. Eu atualmente, como servidor público federal, sou da FUNAI em Brasília, mas antes disso eu sou indigenista especializado da FUNAI, mas eu era já historiador, porque eu graduei em História na PUC do Rio de Janeiro, depois iniciei o Direito lá, terminei em Brasília. Então, eu sou historiador e advogado. Mas nós fundamos, né, um grupo de pessoas no Rio de Janeiro, em 2001, o Instituto Cultural Dona Isabel a Redentora.
O objetivo maior desse instituto é o que a gente chama de neoabolicionismo, que é o resgate histórico e, em alguma medida, a retomada social dos movimentos abolicionistas brasileiros, que foram vários, não era um movimento do Rio só, nem era um movimento de um tipo como dizer, enfim, não tinha só um caminho a trilhar, né? Porque havia muitos líderes, né? Então, as vertentes abolicionistas eram várias, mas todos convergiam, né, na ideia de que a abolição da escravidão no Brasil não era um processo apenas jurídico de supressão legal do regime escravista. Era uma coisa muito maior. Todos eles trabalharam para que, finda a escravidão do ponto de vista jurídico, né, exterminada, houvesse o que eles chamavam, muito interessante, era uma linguagem muito religiosa também, redenção. Eles chamavam de redenção do Brasil. Que não houve, né? Não houve, claro que não. Por isso que ela é chamada de redentora, que é outra coisa que hoje em dia se ignora, pensa-se que é uma coisa forjada. Não é. O título dela de redentora é fruto de um processo que se chamava Redenção do Brasil. O processo de redenção do Brasil era suprimir a escravidão e, a seguir, cidadanizar os negros. Com a cidadanização dos negros, haveria uma redenção da história do Brasil. O Brasil estaria finalmente remido da escravidão. E aí, realmente, acabou não acontecendo, porque a nossa República empurrou justamente os negros que saíram das senzalas, que deixaram seus senhores, subiram os morros e favelizaram o país. Exatamente. Né? Desgraçadamente, porque realmente não encontraram nenhum apoio no regime republicano. A obra da República foi tudo que ela era contra. Pois e eu continuo dizendo, sou inteiramente contra essa República malfazeja. Deus que me perdoe. Acho que foi Precisa pedir perdão para Deus. Pois eu também acho. Também acho, porque realmente não é querer ser, não se trata de querer ser imperial ou não, de ser monarquista ou não é, o assunto não é este. O assunto é que realmente o país estava preparado para uma monarquia, mas não estava preparado para uma república. Isso tudo é muito falado no livro. Que ótimo. A personagem simboliza o Brasil que se recusa a enxergar que teria sido melhor prosseguir o Império? Fala. Fátima está com a voz, mas vai falar. Então, para Dona Isabel, o Brasil, e isso também é muito trabalhado na parte que eu chamo de estudos de teoria e história da historiografia sobre ela, né? Ela, na verdade, e os seguidores dela, digamos assim, né? Nabuco, Rebouças, Afonso Celso Júnior, depois Rodolfo Dantas, para eles, é exatamente o que você acabou de dizer. O Brasil não era absolutamente preparado para a república, e se viesse uma república, eles entendiam, Nabuco era claro nisso, Rebouças também, ela seria fazendeirista e landlordista, eles diziam. Ela não ia ser nada a favor dos negros, dos pobres, dos índios, ela ia ser exclusivamente a favor dos interesses da oligarquia, que, evidentemente, apoiou o golpe que ocorreu, né? Parte se fingiu de morta, parte, como a gente mostra no livro, nunca aderiu. Era a aristocracia imperial muito conectada com a família imperial. Nem o próprio Deodoro, né? O Deodoro coitado, foi pego de gaiato. Né? Não tem outro termo. Mas era também, como ela no final, na hora da traição final, ela nem quer que reconheça ele como autoridade legítima para lidar. Eu até digo, pouco diplomática, mas muito autêntica. Por quê? Na verdade, era uma traição absurda, né? Total. E aí, as altas patentes do exército traindo a família imperial e traindo o povo, porque tirar a família imperial do poder era uma traição à população. A população não era a favor disso. O povo brasileiro não era a favor de depor Dom Pedro II, depor Dona Isabel. Muito pelo contrário. No momento em que eles fizeram isso, era um dos momentos de maior popularidade da história da dinastia no Brasil. O povo gostava de Dom Pedro, né? Lógico, claro. Dom Pedro II era realmente uma figura carismática. Dona Teresa Cristina também é muito querida do povo, né? Dona Teresa, fala. Dona Teresa Cristina também era muito querida do povo, chamada mãe dos pobres, mãe dos brasileiros, né? Então, certamente, a popularidade, até por causa da abolição, né, estava em alta, mas o sentimento do povo, aquele que Aristides Lobo fala, né? Assistiu bestializado, né? O povo muito alheio a tudo aquilo que estava se passando, não sabia
daquilo que era realmente a profundidade do crime que estava sendo cometido contra a nossa pátria, né? Exatamente. O que aconteceu foi isso. No livro eu fiz questão de colocar palavras relativamente fortes, né? A República nasceu absolutamente machista, porque era contra ela por ser mulher, isso é fato, isso é inegável. Ela foi militarista, porque é um golpe de um pingo de oficiais do Exército, alguns inclusive titubeando muito, como o próprio Manuel Deodoro da Fonseca. E ela foi racista, porque as pessoas não sabem isso, não sabem que na hora do vamos ver as mentiras espalhadas pelo Benjamin Constant, e que o Floriano Peixoto também agiu muito, que não era nada... O Floriano era um bandido. Exatamente. O que se fez? Se disse que a Guarda Negra, que defendia o reinado de Dona Isabel, que eram capoeiristas, eram pessoas que tinham consciência. Uns eram antigos libertos e outros eram negros livres, que defendiam a todo custo o reinado de Dona Isabel, porque sabiam que poderia vir no lugar. Então, agora eu vou lhe fazer uma pergunta para instigar. A gente gosta de criar assim, uma polêmica, né? O grande problema quanto à princesa Isabel, diziam que era o marido dela, o Conde de, que nós estaríamos entregando o nosso poder à França. Então, o que acontece é o seguinte, o Conde de, a gente chama Dom Gastão, né? Que seria o nome que ele seria reconhecido num terceiro reinado, ele seria o imperador consorte do Brasil, e não o titular. A titular de tudo era ela. Sim. Ela era a princesa imperial, ela era, portanto, superior ao marido, hierarquicamente. Agora, o que aconteceu? Seria a rainha Elizabeth hoje. Exatamente, a mesma coisa. Tanto que Elizabeth é Isabel. Então, ela tem a imperatriz Dona Isabel do Brasil e tem a rainha Elizabeth do rei da Grã-Bretanha e de várias outras monarquias. Dona Isabel do Brasil seria Dona Isabel I, imperatriz, quando Dom Pedro II abdicasse, já em 1888 ou 89. Ele não quis abdicar, o imperador. Muita coisa foi tentada para ele abdicar e ele é que não quis. E depois, em 1891, ele morreu. A gente sabe disso, ele morreu banido, exilado, mas ele morreria aqui também, óbvio, ele não ia ficar vivendo. Ele estava muito idoso, debilitado, apesar de ter pouca idade. Mas Dom Pedro II tinha 65 anos de idade, agora, cronologicamente, agora ele era um octogenário, ele era uma pessoa sofrida. Diabético, né? Uma pessoa que passou a vida na governança, na administração do Brasil. Tanto que Dona Isabel consumiu-se. Tanto que Dona Isabel, ela dizia, né? Eu vou ficar igual papai, dentro de poucos anos eu vou ficar absolutamente velha. Ela tinha um medo danado dessa vida que era ser o imperador, né? Ela seria a imperatriz. E aí o que aconteceu? Dom Pedro II não abdicou, veio o ano de 1888, houve a Lei Áurea, ele estava fora, muitos achavam que ele ia morrer, que ele morreria, não chegaria mais vivo. Chegou, e aí foi uma festança generalizada quando ele voltou, depois continuou reinando. Aí houve trocas de ministério, o último ministério do Império era absolutamente conectado a ela, uma coisa que ela fazia muito disfarçadamente, porque ela não podia intervir, mas no livro a gente mostra como que todas as jogadas políticas do último ministério estavam conectadas com a ascensão ao trono dela. O Visconde de Ouro Preto foi ela mesma quem titulou Visconde de Ouro Preto. Aliás, no livro a gente mostra todas as pessoas que ela titulou. E aí, esse terceiro reinado já estava às portas. O governo planejava para que no Jubileu de Ouro de Dom Pedro II, 1890, Jubileu de Ouro da ascensão dele, porque, na verdade, ele reinava nominalmente desde 31, mas em 40 que ele foi declarado maior. Então, em julho de 1890, haveria essa solenidade. Muita festa de jubileu e ele abdicaria para a filha. Só que ele tinha um problema danado, o imperador. As pessoas difamavam o marido dela. Era uma campanha de difamação por parte do movimento republicanista. Então, isso já era um fator extremamente delicado para a família, que a família era unida, se todo mundo se gostava. Mas tinha isso, né? Ela tinha um sobrinho que tinha problemas mentais, né? Dom Pedro Augusto, que também tentava minar o reinado da tia, porque ele, na cabeça dele lá, ele era muito, né? Enfim, maluco, coitado. Ele achava que ele tinha direito ao trono. Ele era sobrinho tanto dela quanto dele, mas ele fazia Ele fazia parte de fofocas, de mais fofocas, né? Querendo minar o reinado. Mas isso era muito fraco. Nada indica que isso... Tem influenciado alguma coisa. Nada. Ele não tinha nenhuma estatura política para isso. Agora, o que acontecia, de fato, no seio da família, e aí não pega a parte de enxergar Dom Gastão
como alguém, como sempre se diz, muito impopular, não sei o quê. Não é verdade. A monarquia ela era tão popular que no final, no ano de 1889, um mês antes do golpe que instaurou a República, ele estava lá no Nordeste, visitando as províncias todas. Ele chegou aí a Tabatinga, no Amazonas. Ele visitou tudo. E em vários desses lugares, se São Luís do Maranhão, por exemplo, ele foi vaiado por cadetes e tal, na Bahia também. Os alunos do Liceu Maranhense. Alunos do Liceu Maranhense, na Bahia. Mas ao mesmo tempo, pelo Paula Duarte, né? Que era um republicano ferrenho maranhense. Já devia ser o pré-nascedouro do Sarney, mas tudo bem. Agora, muita gente, viu, Paulo? Muita gente, ao mesmo tempo que ele era vaiado, muitos populares iam recebê-lo. Lá na Bahia, o Silva Jardim ficou preso dentro de uma casa porque o povo ia matá-lo. O Silva Jardim era um grande propagandista da República, isso tudo está no livro. E aí ele foi salvo de ser morto pela própria população, ia linchá-lo porque ele estava lá falando contra o príncipe. E a família imperial era tão liberal que no mesmo navio que o Dom Gastão viajava o Silva Jardim. Uma coisa louca que a gente não entenderia hoje em dia. Então, assim, ele foi difamado. Agora, ele não era o que é difamação. Ele, claro, ele era um personagem meio caricato, porque ele era muito surdo, né? Muito neurótico, etc. Mas seria ela a imperatriz, e não ele. Certo. Então, isso foi algo que a historiografia republicanista inventou para poder justificar. Mais uma justificativa que não procederia. Exatamente. Como vocês conceberam esse livro? Na verdade, esse livro nasceu há mais de 20 anos, porque a ideia sempre foi, Bruno, desde adolescente, né, já tinha uma simpatia muito grande por Dona Isabel, entendia que ela não era uma pessoa tão inapta e despreparada como tantos falavam, ele já conhecia, já estudava essa figura. E eu, na verdade, quando entrei aos 20 anos para o Museu Imperial, eu tive contato com o professor Lourenço Luiz Lacombe, tão conhecido da nossa cidade, e depois biógrafo de Dona Isabel. E eu, nesse contato de mais de 20 anos, né? Na verdade, eu fiquei 38 anos no Museu Imperial, mas mais de 20 anos estudando a correspondência de Dona Isabel, a gente entendia que era necessário um livro que abordasse a vida da Isabel sob vários aspectos, né? E baseados nas fontes documentais. Então, a nossa ideia foi, desde o início, essa, da gente se unir. O Bruno já tinha essa intenção, me convidou para fazer parte do projeto, que seria dividir essa obra nos próprios escritos de Dona Isabel, dar publicidade a isso, né? E falar um pouco dela, da escrita de si, como Dona Isabel via o próprio mundo e como ela se via nesse mundo, né? Isso era importante, qual era a sua ideia sobre as coisas, a sua formação. Então, tudo isso a gente começou a estudar. Dividimos a obra, então, em 3 partes, né, Bruno? A primeira, que é a parte que me coube, que era falar dela, das suas aspirações, dos seus desejos, dos seus conflitos. Foi um prazer para você, né, Fátima? Uma delícia. E depois, a segunda parte, que é a mais volumosa, o Bruno trabalhou com 17 autores que falaram, né, que estudaram Dona Isabel, e ele foi pensando em cada um desses autores questões fundamentais para uma melhor compreensão de Dona Isabel. Quanto de autobiográfico tem esse livro? Bem, na verdade, assim, como nós publicamos Memória para Meus Filhos, Alegrias e Tristezas, que são textos dela, eu creio que tem muito. Por quê? Porque eu trabalhei em cima das cartas de Dona Isabel. Todo o diálogo que ela travou no seio de sua família. Eu só trabalhei com 4 grandes personagens, que foi a correspondência com o pai, com Dom Pedro II, com a Imperatriz Teresa Cristina, sua mãe, depois com o marido, a irmã, Dona Leopoldina, que morreu com 24 anos incompletos, e incluir a Condessa de Barral, porque eu acho que ela foi uma pessoa fundamental na formação de Dona Isabel. Então, são essas cartas que eu faço florescer e contextualizá-las, né? E mostrando, comparando com diversas fontes, como Dona Isabel, então, se comportou e como ela agiu também politicamente. Então, eu acho que o livro diríamos, autobiográfico, né? Em quase sua totalidade. Perfeito. Como é a rotina de vocês para escrever? Vocês têm alguma rotina para escrever, alguma disciplina, um horário determinado, ou escreve quando surge a oportunidade? Na verdade, assim, no meu caso, eu esperava terminar o meu horário lá no Museu Imperial, todos iam embora, e eu começava a devorar as cartas de Dona Isabel, né?
E a partir dali eu ia começando a colocar no papel algumas questões fundamentais. Por exemplo, muitos autores, quando falam da Isabel, de música, por exemplo, né? Ontem eu estava lembrando disso com o Bruno, eles falam da relação, por exemplo, do Carlos Gomes com Dom Pedro II. Eu dizia, mas o livro é sobre a Dona Isabel, há um livro infantil, né, que fala disso. Falei, mas por que não fala da relação tão forte e estreita que ela manteve com o maestro, que acabou dedicando a sua grande obra, O Escravo, né, Lo Esquiavo, para Dona Isabel? E aí eu comecei a ver a Dona Isabel também como uma grande artista, como ela se movimentava nesse meio. Então, trabalhei, por exemplo, a relação dela com Vitor Meirelles, que foi um grande professor dela, e que nenhum biógrafo dele, do artista, citou que ele foi o professor da princesa regente, né? Não, ele era o professor da escola, mas foi professor particular dela. Então, eu comecei a ver vários aspectos de Dona Isabel e fui colocando assim, fazendo artigos, enfim, tentando mostrar uma outra Isabel, que não era despreparada, não era inapta, pelo contrário, teve uma formação profunda, e entre todos os seus professores esteve um dos maiores, do meu ponto de vista, que foi o seu próprio pai. Pois é, que, aliás, era um poço de sabedoria. Né? E Fátima pensou uma frase numa carta de Dom Pedro II para Dona Isabel, onde ele diz claramente, nestes anos todos, eu estudei tudo que estudei para você estudar, para você conhecer. Pois é, veja só. Aliás, Dom Pedro II era uma capacidade realmente. Falava não sei quantos idiomas, era uma coisa assim... É um poliglota mesmo, né, na acepção da palavra. Para a gente terminar esse primeiro bloco, quanto tempo demorou para concluir esta obra? Bem, de escrita, o Bruno levou em torno de 2 anos e meio. Eu levei o meu texto é bem menor, eu levei uns 6 meses, mas, na verdade, a minha pesquisa vem há mais de 20 anos e o do Bruno também. Quer dizer, então, foi uma obra que foi muito bem construída. Alicerçada. E você, Bruno, como é que é você para escrever? Como é que é a sua inspiração? Olha, depende muito do dia. Agora, Fátima e eu, nos últimos meses, a gente teve que escrever até de madrugada, porque era o que sobrava, né, de possibilidade, né, do dia de trabalho. Mas eu, de fato, há dias que eu produzo mais, né, escrevo mais, tenho possibilidade disso, e há dias que não dá. Por exemplo, eu sou da FUNAI, como eu falei, né, sou indigenista, e aí eu sou obrigado a viajar, às vezes, para dar curso e tal, e aí é impossível, né, nesses períodos, é impossível tocar na parte da escrita, até porque você não está com acesso à documentação e tal. Mas, então, teve que... Há os delays aí, de fato, na escrita do livro, há momentos em que a gente não pôde se dedicar integralmente. Mas... Tudo bem, vamos dar uma faturadazinha, a gente volta já para o segundo bloco. Lucas. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvinte da nossa Rádio Imperial, estamos de volta para o nosso segundo bloco. Estamos entrevistando aqui os escritores Bruno da Silva Antunes de Cerqueira, Maria de Fátima Moraes Argon, com a presença aqui e a participação do padre João Rezende, da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Olha, de onde vem a inspiração de vocês? Dela. Da Imperatriz, da nossa Dona Isabel? Totalmente. A minha veio muito do professor Lourenço Luiz Lacombe. Por isso que eu dedico o livro a ele. Olha, se uma pessoa estivesse aqui, ele já não está mais entre nós, mas também que estaria muito feliz com isso, seria o meu ex-professor, eterno professor, Otto de Alencar Sapeleira. Padrinho de Bruno. Se você me permite, eu gostaria ela vai ler as dedicatórias. De ler as dedicatórias. Para Lourenço Luiz Lacombe, que durante os nossos 14 anos de convivência no Museu Imperial, fez crescer em mim o amor pela história, especialmente a do Brasil Império. Despertou o meu amor por Petrópolis e desenvolveu o meu amor pela instituição. E Bruno faz aqui justamente também uma dedicatória para o seu padrinho Otto de Alencar de Sapeleira, isabelista radical, co-idealizador do IDE, que é o Instituto Cultural Dona Isabel I,
neoabolicionista prático mais do que teórico, né? E ainda Bruno faz aqui para o Vanderlei Teixeira de Faria, um dos sucessores de José do Patrocínio, que tão cedo nos deixou. Otto foi meu professor de História do Brasil, quando eu fiz a segunda Faculdade de Ciências Sociais. Aí Otto foi meu professor. Otto era uma figura ímpar. É uma pessoa que a gente aprendia a gostar. E eu provocava muito ele nas aulas de história. Otto, conta pra gente aí os subterrâneos do palácio. Ele já gostava pouco, né? Ele fazia assim... Meu professor Otto é o meu padrinho de crisma, né? É uma pessoa que, né, como meu pai e minha mãe, ele é um segundo formador meu, absoluto. E eu o conheci, eu tinha 15 anos de idade, né? Envolvido com o movimento monarquista, eu era monarquista quando eu era criança, adolescente. E ele era, como todo mundo aqui em Petrópolis, lá no Rio, sabe? Ele era o decano do movimento monarquista, ele era o mantenedor, né, do movimento monarquista. Muito ligado à família imperial, né, aos Orleans e Bragança todos, mas em especial ao Dom Pedro Henrique, que era o neto sucessor dela, né, de Dona Isabel, e que era uma pessoa, como ele me dizia, professor Otto, que Dom Pedro Henrique era como um pai para ele. Então, eu conheço muito da história do Dom Pedro Henrique por causa do professor Otto. E depois eu me aproximei muito deles por causa dele. Aí eu fui secretário da Dona Maria da Baviera, que era viúva do Dom Pedro Henrique. Tudo isso era por causa do professor Otto. E ele, de fato, eu vinha com ele para cá, para Petrópolis, por exemplo, quando teve a posse, né, do novo reitor da UCP, uma ocasião, eu estava lá com ele. Sempre a gente fazia tudo junto, né? A gente tinha lá as atividades quando existiam esses movimentos monarquistas. Depois, um dia, ele e eu, isso já era ano 99, eu entrei na graduação de História da PUC-Rio, inclusive Dom José Carlos de Lima Vaz, que veio a ser bispo de Petrópolis, era ainda da PUC só, né, que ele era jesuíta, e aí nós fomos lá conversar com o Dom José Carlos, uma série de... E aí eu fui para a PUC fazer História. E aí nós idealizamos, ele e eu, uma instituição cultural que não fosse política, né, de fato, que não fosse movimento monarquista, político, haja visto exatamente que a própria família, né, Orleans e Bragança, como ela própria, não apoia, de fato, nada político visceralmente. E aí a gente idealizou algo que fosse cultural e que revivificasse a memória não somente de Dona Isabel, que é a mais católica e mais cristã dos governantes da história do Brasil, mas também todos que a envolviam, né? Todos os líderes abolicionistas, né? Que foram muito apagados. Não foi só ela que foi apagada. Os abolicionistas foram apagados. Hoje em dia, André Rebouças, mesmo tendo sido tudo que ele foi... É apenas um túnel no Rio de Janeiro. Exatamente, é nome de túnel, o irmão dele é nome de cidade no Paraná, mas acontece que ninguém sabe a história deles, né? O Brasil, infelizmente, o povo brasileiro tem memória muito curta. Não conhece a sua história, não conhece, né? A história. As histórias se escrevem sozinhas ou vocês pensam na trama inteira, seguindo depois um esquema previamente traçado? Não, depende. Existe sempre método, né? Existe método, a gente trabalha com as fontes documentais, como Fátima falou, primárias, né? Porque o arquivo Grão-Pará, o arquivo do histórico do museu, né? Ele abrange o arquivo, as coisas que a família já havia doado muito tempo atrás, e as coisas que a família doou, né, manteve num comodato agora, recentemente. Mas há muita fonte que nem está lá, por exemplo, a fonte primária mesmo, que nós no Instituto Dona Isabel, por exemplo, tínhamos, o professor Otto possuía coisas que são, ele era o presidente fundador junto comigo, e essas coisas estão comigo. Então, há um documento aqui nesse livro, que os católicos vão ficar muito felizes, ouvem isso na internet, mas nunca souberam se isso é verdade, que prova que o Cristo Redentor foi uma ideia dela, uma promessa no momento, inclusive do manimento. Olha, interessante isso. E aí, tudo que existiu para que o Cristo Redentor existisse, e ele acabou de ser inaugurado 10 anos depois que ela tinha morrido, mas tudo isso saiu da cabeça dela e das súditas dela. Né, das que a gente chama damas isabelistas e isabelinas, que eram mulheres formidáveis, também totalmente foram esquecidas. Né? Por que o título Alegrias e Tristezas? Bem, o texto autobiográfico da própria Dona Isabel, né? É autobiográfico, e ela mesma deu esse nome, Alegrias e Tristezas. O que eu acho muito inspirador,
porque várias fases da vida de Dona Isabel é marcada justamente, né, por esses dois opostos. Mas ela era uma pessoa otimista, Paulo, extremamente otimista. Mesmo nas suas tristezas, ela sempre tinha o pensamento voltado a Deus, né? Como o Bruno disse, ela era uma católica e uma católica engajada. Infelizmente, explorado, e por muitos, até em livros didáticos, que ela era uma carola, uma beata, quer dizer, uma pessoa com um pensamento muito estreito, o que não é verdade, né? É lógico que a visão de mundo dela passava pela catolicidade dela, né? Então, eu acho assim, que é isso, que ela não poderia dar um título melhor, né? Uhum. Ela teve muitas dificuldades, por exemplo, para engravidar. Ela levou 11 anos para ficar grávida e depois ela perde 2 filhos, né? E isso também foi de uma grande tristeza. Nós tivemos uma felicidade de encontrar diversas imagens inéditas, algumas conhecidas de poucos pesquisadores, mas não publicadas, né, Bruno? E nós buscamos isso para mostrar, e você vê que logo depois da morte dos 2 filhos, né, de Dom Luiz e de Dom Antônio, a tristeza, como ela está abatida, né, Bruno? E, assim, as várias também momentos que ela passa de decepções, né, porque, como mulher, ela sofreu, tanto do ponto de vista político, também pessoal, muitas dificuldades, né? Porque os homens não aceitavam que ela entrasse nesse mundo político que era de direito dela, porque ela era herdeira do trono. O machismo predominando, né? Totalmente, porque era uma sociedade patriarcal onde só os homens tinham voz. Mas só tinham voz, mas isso não significou, de maneira nenhuma, que as mulheres não tivessem sua importância e suas ações. Uhum. Elas articulavam, mesmo como coadjuvantes, né, porque ela não era imperatriz ainda, mas ela conseguiu reunir um grupo de mulheres ao seu redor e ao redor do próprio pai, que foram capazes de fazer diversas obras importantes para chegar no movimento que chegou em 1888. Né? Tiveram uma participação muito grande na questão da Lei Áurea, né, da abolição. Por que no título ainda Dona Isabel do Brasil e não Princesa Isabel? Isso aí é explicado bastante no livro, né? Existe uma teoria, uma tese nossa, né, que a gente esmiuça, de que a expressão Princesa Isabel é uma expressão muito querida, muito popular, né? As pessoas em geral que falam, que empregam essa expressão, não estão falando dela de um modo ruim, digamos assim. Alguns sim, claro, sim. Mas a maioria não. Então a gente diz, é uma expressão carregada de apreço popular, não é? É assim que o povo, de fato, passou a chamá-la, passou a se referir a ela, mas há também uma armadilha que nós apontamos, que é historiográfica. E aí é uma abordagem de teoria da história e historiografia, bastante específica. O que eu tento indicar é que essa expressão foi também utilizada pela República Velha, né, que durou lá desde a queda da monarquia até a ascensão do Vargas. Ela foi uma expressão de diminuição do papel dessa personagem. A filha de Dom Pedro II, herdeira por acaso, que é assim que eles apresentavam, assinou a Lei Áurea também por acaso, porque ela não tinha nenhuma capacidade, ela não tinha nada a ver com aquilo. Essa forma de apresentar fazia com que ela fosse descrita como uma princesa, quase que de conto de fadas, que poderia agir dessa maneira. E outra coisa, aniquilava o abolicionismo. Não mostrava que foi o abolicionismo que conseguiu o 13 de maio. Não foi, de fato, um ato de caridade celestial que Dona Isabel baixou algum espírito e assinou. Não, isso não existiu. Isso não existiu. Ela era abolicionista, ela era parte de um movimento muito grande. O que acontece não existe em nenhuma nomenclatura, no tempo do Império, essa expressão Princesa Isabel. Não existe. Então, o Fátima colocou aqui todas as moedas, né, moedas comemorativas das exposições hortícolas de Petrópolis, que ela organizou. Está lá em todos, Dona Isabel, Princesa Imperial Regente, em todo texto mesmo oficial. Porque, se você me permite uma parte aí, Bruno, a Princesa Isabel foi a primeira governante mulher deste país. Depois da avó, Dona Leopoldina, né? Que foi a primeira. Exatamente. Mas Dona Isabel, em um momento, era chamada, se não de Dona Isabel, pelos seus contemporâneos. Teve uma pessoa aí que se intitulou a primeira governante feminina do Brasil. Ignorância histórica, pois né? Exatamente. Ignorância histórica. Aliás, total, né? Mas, enfim,
Então a questão é essa, o tratamento, né, a nomenclatura não era essa no tempo do Império, e ela reinaria como Dona Isabel I, e mais, de fato ocorreu o fato histórico, isso é inegável, que quando Dom Pedro II morreu, no exílio, em 1891, ela se tornou, para todos os que estavam lá, e mesmo para os que estavam aqui, a imperatriz, exatamente, no exílio. Exatamente. Então tudo isso é explicado no livro, né? A obra em questão busca não se colaborar com a cultura e a literatura brasileira, mas tem o condão de mostrar quem foi a princesa Isabel, quem foi Dona Isabel, não só no papel de abolicionista, mas sobre outros aspectos também. Sim. Quais? Então, a gente tenta mostrar na autoescrita dela, né, nos textos que ela mesma deixou, como ela enxergava, né, o Brasil, os brasileiros, os europeus também, enfim. E com isso se mostra uma personagem histórica bem diferente do que a gente é, sobretudo por livros mais recentes. Imagina, a ideia, por exemplo, de que Dona Isabel não conhecia ou não se interessava, né, por ciência, por progresso científico. Tudo isso é uma falácia, ela se interessava por tudo isso, ao mesmo tempo que ela era ultra-religiosa e, portanto, uma pessoa tradicional e conservadora, digamos assim, ela não era fanática, isso em hipótese alguma é uma coisa que a gente explora muito no livro, o fanatismo religioso é uma doença, isso não é uma brincadeira, isso é uma psicopatologia, e ela não tinha isso, inclusive ela tinha uma coisa muito conservadora em costume, em moral, né? Mas que isso... Às vezes ela mesma brincavam, faziam piada e ela ria também. Ela era espirituosa, Fátima gosta de lembrar disso, que ela escreve e a gente vê como que ela era engraçada também. Então, assim, o pai implicava com ela implicava com o pai, isso o tempo todo, que o amor deles era assim, um implicando com o outro o tempo todo. Então, o que o livro mostra é que Dona Isabel era interessada em tudo, e não só na religião. Tal como o pai. Né? Tal como o pai. Ela era interessada em tudo. Por exemplo, do ponto de vista das artes, o reinado, tudo indica, isso é uma frase do Américo Jacobino lá, como que era primo irmão do Lourenço, tudo indica que o reinado isabelino, esse terceiro reinado, teria sido o grande reinado das artes na história do Brasil. Por quê? Porque ela era absolutamente... Além dela própria ser artista, né, desenhar, pintar, enfim, e tocar piano, né, ela estudou a vida inteira piano. Estudou piano, harpa, sim, acordeon, que era um instrumento ainda, né, que estava começando a ser conhecido aqui. Ela tocava diversos instrumentos, violoncelo e tantos outros. Então, assim, a perspectiva do terceiro reinado, do ponto de vista político, como extremamente democratizante, né, com a ascensão social dos negros, isso é uma parte, mas a outra é essa Dona Isabel absolutamente interessada no progresso científico, né, no progresso cultural e, claro, lógico, aí tudo na cabeça dela vinha com a ideia de evangelização, isso sempre. O que foi determinante para que você concebesse essa obra? Olha, nós temos o Instituto Cultural Dona Isabel, a Redentora, né, que foi fundado no Rio, hoje está em Brasília, porque eu estou lá, etc. E falta para a gente, exatamente porque houve muita publicação e surgiram Donas Isabéis, digamos assim, versões, às vezes até estapafúrdias, havia necessidade de que ela falasse, de que nós pudéssemos dar voz plena a ela, e que com isso, não é, as pessoas pudessem ter uma visão minimamente coesa sobre essa personagem. Houve livros agora de 10 anos para cá, 10, 15 anos para cá, que os livros são muito contraditórios, né? Às vezes o mesmo autor está falando numa página que ela não queria se dedicar à política, que ela tinha horror à política, e que na página seguinte ele está dizendo, mas aí ela tinha que se dedicar tanto à política, ela não tinha tempo nem para os filhos. Então, no mesmo livro, é eivado de contradição. Então, você tem que tentar entender, você tem que tentar dar voz à personagem e, com isso, construir uma imagem. Ela era alguém muito preocupada com a imagem dela, né? E nós, que temos um instituto do nome dela, pensamos, não, assim como nós temos que resgatar todos os abolicionistas, André Rebouças, sobretudo, a gente tem tentado fazer muito trabalho, e outros também, a gente tem que resgatar essa senhora que era a principal, né, hierarquicamente falando, abolicionista do Quais Brasil. Foram os ingredientes fundamentais para escrever essa história de sucesso? Quer falar? Os documentos. Não, na verdade, sim, o fato de a gente ter acesso a uma documentação vasta, né, sobre Dona Isabel e produzida por ela, eu acho que isso foi o grande, né, diferencial.
porque ainda há, assim como a própria professora Lúcia Pascoal Guimarães, que fez a 4ª capa do nosso livro, ela diz muito bem, ainda há uma névoa muito grande em torno da princesa Dona Isabel, que embaça tudo isso, tanto a questão da Isabel como mulher, né, dentro da política, como isso se deu, que Isabel é essa que a gente queria mostrar, né? E esse foi o grande diferencial. Essa documentação permitiu que a gente pudesse dialogar com a própria Dona Isabel. Então, como foi o processo de escrita desse livro? Uma vez que vocês compilaram notas suficientes, foi difícil começar? Acredito que foram necessárias muitas pesquisas para essa escrita. Olha, foi muito difícil. Eu confesso que o meu texto é um texto pequeno, mas um texto assim que eu tinha que pensar cada palavra, porque como eu conhecia a Isabel no todo, era difícil eu pensar o que eu exatamente queria colocar nesse texto, né? Como que eu poderia fazer isso para que as pessoas entendessem e vissem uma Isabel preparada, né? Uma Isabel... Tem vários fatos que eu vou colocando aqui nos textos que vai mostrando como a Dona Isabel era preparada. Tanto ela quanto o pai, sabe, Paulo? Eles tinham uma noção da política, assim, tudo para eles girava em torno do bem do Brasil. Há uma frase do imperador Dom Pedro II que eu acho que resume muito bem. Ele disse que havia dois tipos de homens. Aqueles que estavam junto dele para o bem da nação e os que eram contra. Então, na verdade, para eles trabalhavam, mas eles sabiam o peso da política. E Dona Isabel não era diferente. É quase o que nós estamos vivendo hoje, né? Ela dizia ao pai assim, eu tenho pena porque meu pai está há 33 anos em um martírio. Eram palavras que ela usava, um martírio, porque ela sabia o quanto o pai se sacrificava pela nação, pelo país. Né? E ambos, tanto Isabel quanto o pai, eles queriam um Brasil desenvolvido, eles tinham essa, né, ideia já de nação e eles queriam construir isso. Tanto que Dom Pedro II trouxe os nomes mais importantes da época, da Europa, enfim, para chefiar vários cargos em instituições importantes para se criar esse Brasil que ele pretendia. A gente sente, vocês estão felizes com essa obra? Sim, claro, é um parto. É um parto, né? Na verdade, aliviado. A gente precisa também esclarecer que esse livro não é um livro biográfico da Isabel. É um livro que pretende servir para diversos trabalhos, né, sobre a Dona Isabel. Pois é. É um guia referencial. É a pergunta que eu ia fazer nisso, a vocês, né? Agora. Essa obra seria uma maneira de servir, de se ouvir o outro lado da história, já que ela é contada apenas sobre um prisma? Sim, ela é contada, na verdade. O que a gente tenta elucidar bem. Os autores homens que falaram sobre Dona Isabel sempre a enxergaram masculinamente. E aí sempre, mesmo quando eles queriam falar bem, eles diminuíam porque ela era mulher. Então o livro todo chama atenção para o que a gente chama de problemática de gênero, nesse sentido. Ela era diminuída sim por ser mulher, até por alguns que, como a gente começa falando, Pedro Calmon, né, que em teoria seria um pouco mais simpático, etc. Mas não é. Inclusive, ele escreveu o livro biográfico sobre ela, porque o Conde de Afonso Celso mandou ele escrever. Na verdade, era difícil para esses homens dar um papel a ela que não fosse o de filha do papai dela, porque ela era... Isso é importante dizer, eu até tenho comentado isso com meus amigos de história. Ela era uma filhinha de papai, assim como Rebouças era um filhinho de papai, assim como Nabuco era um filhinho de papai, o Rodolfo Dantas era um filhinho de papai. Toda essa geração de filhinhos de papai, no entanto, poderia ter mudado radicalmente a história do Brasil. Então, assim, Dona Isabel era a filhinha do pai dela, só chamava o pai dela de papai, era aquela coisa toda. Só que ela era inteligente, culta. Ela não era um avatar da literatura, por exemplo. Tinha uma personalidade forte. Né? Tinha uma personalidade fortíssima, era categórica, era autoritária, né? Era bem mandonazinha. Mas também, num país como o nosso, se não fosse, não governaria. Exatamente. E aí ela agiu, né? Essa coisa que hoje se fala nas ciências sociais, a agência, ela agiu sim, e não foi só em 13 de maio de 88. Para existir o 13 de maio de 88, teve muita coisa antes. E foi ela uma das principais articuladoras. Uma obra chancelada pelo Instituto Cultural Dona Isabel I, a Redentora, pelo Linotipo Digital Editora e Livraria, pelo Instituto Histórico de Petrópolis, pela Companhia Imobiliária de Petrópolis e pelo Museu Imperial, é de grande responsabilidade, não é?
Acreditamos que sim. E a gente espera ter, de certa forma, né, atendido essa expectativa e até a nossa própria proposta inicial, que é transformar essa obra numa referência, no sentido de que aqui as pessoas podem fazer uso dessa documentação. Porque o que está no livro é fato. É fato. Vocês reconhecem como fato, né? Claro que há, né? É lógico. E tem nós fizemos também aqui toda uma cronologia completa de Dona Isabel. Há nanobiografias de todos os seus titulares, né? Mini biografias, contando poucos resumos sobre cada uma das pessoas que ela titulou. Isso é importante porque Dona Isabel, quando ela dava um título a uma pessoa, uns ela conhecia, outros não. Isso era também uma maneira dela se articular e barganhar determinadas ações, enfim, para fazer suas conquistas, né? Então, ela também soube usar isso com muita astúcia e muito amparada também na própria Condessa de Barral. E coisa que o pai dela não fazia, era pouco, né? E elas criticavam o pai justamente por essas questões, que Dom Pedro II já era mais, vamos dizer assim, parcimonioso para tratar dessas questões. Mas elas sabiam que na política elas precisavam movimentar. Então, você percebe como Dona Isabel, mesmo não estando ainda como imperatriz, ela já agia, né, atrás dos bastidores, por detrás dos bastidores, para fazer as suas ideias e os seus projetos um dia vir à tona, né? Eu acho que ela conseguiu muito. O que é que nós podemos aprender com essa experiência e o que poderá ser útil para nós? Olha, o que eu acho que uma chave para entender o Alegrias e Tristezas, que é o texto autobiográfico dela que dá nome à obra, é que há um Brasil, não é? Como em história a gente fala que há vários futuros do pretérito, né? No passado havia vários futuros, né? Um dos futuros possíveis do passado brasileiro, que é exatamente na transição do século XIX para o século XX, era a possibilidade do terceiro reinado. Esse terceiro reinado, ele não existiu, né, factualmente falando, porque houve a república no lugar dele. Mas o que há com os textos de Dona Isabel e com os textos dos homens e das mulheres que viviam no entorno dela, há uma perspectiva, né, e aí, claro, historiográfica, né, depende da análise, da pesquisa dos historiadores, há uma perspectiva de um país que infelizmente não chegou, que é um país inclusivo, né, um país de educação, né, para os antigos escravizados, um país do ponto de vista dela, um país também de evangelização. Esse país que não veio e que foi substituído por um país de exclusão social, de massacre dos negros, dos pobres em geral, esse país precisa ser estudado. E aí quando as pessoas falam, não existe história contrafactual, a gente fala disso, né? Porque na historiografia existe a teoria, né? E aí se diz, mas não existe uma história que não aconteceu. Sim, não existe uma história que não aconteceu, mas existe no passado uma propensão, um projeto de história que poderia ter ocorrido. E é necessário falar sobre esses projetos todos. É necessário estudar todos esses homens e todas essas mulheres que estavam com ela e que não puderam fazer nada. Não puderam porque foram depostos junto com ela. Então é necessário que o povo brasileiro conheça André Rebouças, conheça Joaquim Nabuco, conheça Rodolfo Dantas, conheça Afonso Celso Júnior, conheça a Baronesa de Muritiba, conheça a Baronesa de Loreto. São homens e mulheres, conheço Franklin Doria, e saiba que eles tinham muito projeto para esse país. Conheço o marido dela, que é injustiçado, difamado, e que tinha muito projeto para o Brasil também. As pessoas, ao saberem disso, elas podem perfeitamente pensar que um outro Brasil era possível e não veio. Não é? Perfeito. Vocês já estão pensando em algum outro tema para explorar no próximo trabalho? Já, porque todas as mulheres que foram da família imperial brasileira e da corte, né, a Condessa de Barral, por exemplo, que é fundamental, todas elas merecem ser conhecidas, né? E essas senhoras, antes de Dona Isabel existir, a avó dela foi fundamental no processo de independência do Brasil. E até a atriz-avó dela, que ficou demenciada, enferma, Dona Maria, até ela foi importante na edificação do Brasil como país independente, porque em 1815, lá longínquamente, quando o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, ela era viva, embora fosse muito doente. Então, foi ela a primeira monarca brasileira, do ponto de vista jurídico legal, foi Dona Maria, conhecida como Dona Maria Louca. E que antes disso,
foi uma pessoa, antes de enlouquecer, coitado, foi uma governante boa para Portugal. Não foi uma governante... Dona Maria a Piedosa, como era conhecida, ultracatólica também, mas que de fato enlouqueceu. Aliás, tem uma passagem que Dona Isabel usa dessa loucura da trisavó, porque o ministro pede para ela assinar uma pena de morte. Isso é famoso em quem estuda Dona Isabel. Quer falar? Não. Aí o ministro Saião, né? E aí ela escuta ele falar tudo, ele diz assim, por que tem que assinar? Porque é um caso absurdo. Provavelmente era um escravo que tinha matado um senhor, né? E aí ela ouve aquilo tudo, lenga-lenga, toda a explicação, e aí ele diz assim, então esperamos que Vossa Alteza Imperial esteja disposta e assine o ato. Aí ela diz, não, mas eu não vou assinar, eu sou contra, né? Ela não assinava nenhuma pena de morte. E aí ele disse, mas Vossa Alteza me perdoe, sua trisavó, a rainha Dona Maria, uma vez, aí começa a contar o caso. E aí ela deixa ele contar o caso inteirinho, que a rainha teria dito para uma mãe que pediu clemência para o filho. E aí a rainha teria dito, como mãe, o meu coração manda que eu não permita que o seu filho seja morto. Mas como rainha, minha cabeça de rainha manda cumprir a lei e ele então vai sofrer a pena capital. Então a rainha Dona Maria teria dito isso a uma mãe. E aí Dona Isabel vira pro futuro Visconde de Niterói e diz assim, mas, senhor Saião, a minha trisavó era doida. E aí todos se calam e a lei não é assinada. Mas você percebe a astúcia, né? Pois é. De humor. Ela tinha muito. Olha, gente, o papo é ótimo. A gente ficaria aqui mais 60 minutos batendo papo, conversando a respeito, porque é um assunto que realmente nos traz não só cultura, mas nos traz também um pouco da nossa história, né? Que precisa ser recontada de várias outras formas que não as que estão sendo apresentadas aí. Hoje nós teremos o lançamento do livro na Casa da Princesa Isabel, como é conhecida aqui em Petrópolis, na Avenida Keller, esquina com a 13 de maio, a partir das 18 horas. Aí os autores estarão lá para autografarem a obra. Então vamos prestigiar, vamos dar um pulo lá, vamos comprar, vamos conhecer. A gente precisa aprender a ler nesse país, né? Para que a gente conheça um pouco da verdadeira história. E olha, o tempo passa e a história se repete. Os personagens são outros, mas a história acaba se repetindo de uma forma ou de outra. Infelizmente. Sei lá, deixa pra lá. Porque realmente o que a gente assiste é quase que a mesma exposição que Dom Pedro teria sofrido está hoje acontecendo também no nosso país. Infelizmente. Eu queria agradecer muito a vocês, a presença de vocês, deixar o nosso microfone para a despedida de vocês. Quem vai falar primeiro? Bruno, Fátima? Fátima, então fala, Fátima. Então, eu quero aproveitar esse momento, Paulo, para agradecer mais um convite, né, para vir ao seu programa, mas também não deixar de registrar o apoio que eu tenho recebido de todos os membros aqui da família Imperial, que me abre os seus arquivos, enfim, hoje abre a sua casa, né, para que a gente possa estar lançando o nosso livro e dizer que o livro está disponível na loja do Museu Imperial. Ah, então isso é importante. Isso é importante, porque as pessoas já têm, né, perguntado para a gente isso. Quem não conseguir o lançamento pode adquiri-lo lá na loja do Museu Imperial. A loja é no próprio Palácio Imperial, Palácio Imperial. Hoje museu, né? No museu. Isso. Fica ali no Bosque? Fica ali na Rua da Imperatriz, na Rua da né? Imperatriz Isso. Mesmo. Bruno. Bom, agradecer enormemente ao convite da Rádio Imperial, né? Uma rádio que já tem o Imperial no nome, né? Exato. Portanto, já é quase isabelista a rádio de vocês. É isabelista, o Padre João está dizendo aqui. Agradecer e também agradecer a Dom Gregório, o bispo de Petrópolis, que fez um texto, não é? Chamado Entre o Céu e a Terra, que abre o livro Alegrias e Tristezas, um texto muito bonito, onde ele, como além de bispo, mas alguém absolutamente estudioso da fé e da espiritualidade, ele fala com orgulho dessa personagem histórica brasileira que, como a gente falou aqui, é a mais cristã, a mais católica dos governantes do Brasil. Então, como ele diz, né, o Padre João estava lembrando que é uma frase de Santo Antônio, né, os exemplos arrastam, né, quer dizer, ele fala justamente de uma Dona Isabel
que é atacada, imagina, na sua imagem por ser católica, mas que justamente por ser católica foi quem foi, né? Uma personagem absolutamente engajada na tentativa de mudança das mazelas absurdas que provinham da escravidão no Brasil e que até hoje a gente sente todas as consequências, né? Muito obrigado aí à rádio e ao Paulo pela iniciativa e pelo convite. Nada, obrigado, eu que agradeço. Padre João. Quero agradecer também, agradeço a possibilidade de ter participado, né? Ainda que minha participação tenha sido né? Mínima na obra, mas eu sou, posso dizer, devoto de Dona Isabel, também porque qualquer religião nunca vai nos estreitar, eu creio nisso, que a fé não estreita a nossa mente, pelo contrário, ela deve ampliar a nossa compreensão do mundo, a nossa relação com as pessoas e nos tornar mais próximos. E eu vejo na religiosidade de Dona Isabel isso, né? Ela não se fechou para as pessoas, não é que é uma visão distorcida que as pessoas têm da Igreja Católica e de qualquer outra religião, de que a religião ela te aparta do mundo e te torna uma pessoa isolada, mas não, pelo contrário. Então agradeço ao Dr. Paulo, a Fátima Argon, ao Bruno de Cerqueira, e deixo também minha bênção aos ouvintes, né, nessa rádio que é católica, né? Assim a Dom Gregório também, né? Me peço a bênção do nosso bispo. E espero também encontrar todos, né, nesse lançamento, que tem que comparecer Petrópolis inteira. É isso aí. Muito obrigado a todos aqui, aos três, pela presença do nosso programa, que o senhor engrandeceu. Eu quero agradecer também a participação da Nair, do Valparaíso, da Marilene, da Rua Tereza, da Norina, do Vale, da Vila Militar, do Júlio Vantini, do Alto da Serra, do Gerson e da Célia, da 13 de Maio. Hoje é aniversário do Augusto, né, Lucas? Do Augusto Soares, lá do Meio da Serra. Parabéns aí, Augusto. Tudo de bom para você. E amanhã vai ser... Amanhã a Rua Batalhar vai estar em festa, rapaz. Né? Com aqueles doces maravilhosos, aqueles bolos gostosíssimos. Quarta-feira eu quero bolo, hein, Olívia? Tô avisando, hein? No nosso debate, hein? Senão você nem passa na porta da rádio. Um beijão, Olívia. Tudo de bom para você. Parabéns para amanhã. E muito obrigado a todos. Um abraço para a Eunice também, que está lá em São Paulo nos ouvindo. Né? Já disse aqui, gostei muito da entrevista. Muito obrigado, Eunice, pela sua participação aqui, a nossa companheira. E, Lucas, obrigado aí. Até segunda-feira, até quarta-feira, quando estaremos no debate. E até sábado que vem, quando estaremos com o nosso programa, com mais uma entrevista aqui no nosso programa Nós Servimos, sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Fui!